Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai começar a estudar um outro conjunto de aulas sobre o tópico de fluidos, tá? Então eu quero, nessa parte aqui, eu não quero entrar em muitos detalhes novamente com relação a todo o estudo de fluidos, já que o estudo de fluidos é um negócio bastante interessante e até meio complicado em física, tá? Existe uma disciplina completamente devotada para fluidos, que é mecânica de fluidos, que é bem interessante, é bem matemática, é bem vetorial. Eu acho que é uma oportunidade do aluno até aprender melhor a compreensão das ferramentas matemáticas no seu formato vetorial na aplicação de coisas em física mesmo. Além da aplicação de mecânica dos fluidos, por exemplo, no estudo de colisões nucleares. Então, hoje em dia a gente sabe que quando dois prótons, por exemplo, se chocam lá num colisor de partículas no LHC, lá na França, no CERN, o comportamento durante e após o choque é como se fossem dois fluidos se chocando. Então, é uma oportunidade bastante interessante de poder estudar esse tipo de coisa. Então, veja que a aplicação para isso da mecânica dos fluidos em si está em um monte de lugares, né? Então, por exemplo, o que é na física da atmosfera, em meteorologia, no cálculo de previsões de clima, de simulações, de correntes de água no oceano, né? De nuvens. Então, a mecânica dos fluidos está muito associado a isso. Aqui no nosso caso, o que a gente vai ver vai ser uma pequena introdução a essa mecânica dos fluidos. Então, eu vou falar sobre basicamente estática, né, um fluido na sua condição parada, estática, que é algo que a gente já tem bastante condição de poder explorar, porque a gente estudou muito até agora. A gente começou, claro, né, com vetores, nas aulas anteriores, depois cinemática, dinâmica. Então agora a gente está num ponto que dá para entender o processo de estática de fluidos, tá? E depois a gente vai discutir um pouquinho sobre a dinâmica, sobre o movimento, tá? De um certo fluido que se movimenta, como por exemplo uma corredeira na água. Mas não vamos entrar muito a fundo naquilo, tá? Já que o nosso objetivo aqui é dar aquela explorada em algo mais do que a gente vê no nosso dia a dia, né, algo mais estático, e também aqueles problemas que a gente encontra em vestibulares ou no Enem, né, um conhecimento um pouco mais básico sobre fluidos em si. Beleza? Então tá, pessoal, vamos começar aqui discutindo então o que é esse bendito estudo dos fluidos, tá? Então aqui, fluidos. Primeiro, o que a gente tem que tirar do caminho é a definição do que a gente chama de fluido, né? O que é um fluido, tá? Bom, a princípio, olha só, a gente pode aqui ficar discutindo muito sobre materiais, sobre o que são materiais, do que os materiais são formados, como que eu vou juntar moléculas, átomos, moléculas, macromoléculas, polímeros para poder criar diferentes tipos de materiais. Só que eu quero aqui deixar um pouco mais simples para a gente. A gente já sabe, né, o que são fluidos. Fluidos, eu vou deixar bem simples aqui na nossa definição, é algo que escorre, algo que escorre. De certa forma, é algo que tem o que a gente chama de viscosidade, né? Então, é algo viscoso, algo viscoso. E você sabe o que é viscosidade, né? Então, algo que escorre, algo que seja viscoso. No nosso dia a dia, o que é um fluido muito claro para a gente, né? Como exemplo aí, água. Água é um fluido. Ela escorre, ela tem uma certa viscosidade, né? E a água ela ocorre no seu estado líquido. Então, um líquido, em geral, para nós, é um fluido. Então, um líquido é um fluido. É algo que flui, é algo que escorre, é algo que eu posso associar uma certa viscosidade
quando ela escorre por alguma coisa, né? Então, água líquida, né? Mas também o que? Óleo, né? O que? Detergente. Então, em geral, líquidos para nós são substâncias que se comportam fisicamente como fluidos. Então, a gente pode estudar toda um monte de informação sobre fluido que vai valer para líquidos, tá? Tem um outro tipo de fluido também, que escorre também, né? Só que aí a gente já não associa uma certa viscosidade com ele, que é, por exemplo, gás. Gases. Opa. Gases são fluidos também, né? Gases como o ar, como o nitrogênio, o oxigênio, né? A própria água no seu estado de vapor, H2O, vapor. Então, gases também se comportam fisicamente como fluidos. Então, a gente pode estudar a cinemática e a dinâmica de gases e de líquidos como fluidos, tá? Também tem um outro tipo de fluido que são os plasmas. Plasmas são materiais em que há uma separação entre a carga elétrica positiva e a carga elétrica negativa, tá? Então são materiais elétricos dissociados, há uma certa dissociação das cargas elétricas. Né? Lembra que essa dissociação é associada às cargas elétricas. Bom, a gente não vai estudar plasmas aqui, ainda mais porque a física de plasmas é bem mais interessante, porque envolve a interação entre cargas elétricas, que a gente também não viu aqui ainda. Vamos ver mais para frente, tá? Então a gente sabe que água líquida, né? Óleo, detergente, água do mar, qualquer coisa que escorra, tem uma certa viscosidade, que é líquida, é considerado um fluido. Mas também são considerados fluidos gases, como água, vapor, oxigênio, ar, nitrogênio, né? Então, quando a gente está na Terra, a gente tem aqui muito abundante na nossa atmosfera ar, que é uma combinação de nitrogênio e oxigênio, né? Se eu for para a atmosfera de Júpiter, eu vou ter uma outra combinação de gases, que também tem a sua própria dinâmica, uma mecânica dos fluidos que governa, né, a física do movimento da atmosfera de Júpiter, por exemplo. Tá? Bom, agora se eu sei o que é um fluido, água, por exemplo, né, eu tenho que definir algumas coisas, algumas propriedades físicas desse fluido que vão me dar informações importantes, tá? Bom, então eu preciso aqui de uma propriedade física que eu vou associar com alguma informação, que vai me dar uma informação sobre o fluido, né? Vai me dar uma característica, uma informação, uma propriedade, uma característica. De algumas propriedades que a gente pode tirar de um fluido, tá? Como por exemplo, a temperatura do fluido, a viscosidade do fluido, tem uma informação que é importante para a gente, ainda mais aqui, onde a gente vai estudar agora, nesse momento, a estática, tá? Então vamos explorar aqui a estática de fluidos. O que é a estática de fluidos? É um fluido parado, é um fluido em repouso. Se esse fluido começa a se movimentar, aí a minha física fica um pouco mais complicada, tá? Então, estudar essa estática dos fluidos me demanda ter pelo menos uma informação que vai governar
as propriedades desse fluido, que são importantes para a gente, tá? Essa propriedade que é fundamental, e aqui é a única que a gente vai explorar aqui mais consistentemente, é a chamada massa específica. Massa específica. Que eu vou representar aqui com essa letra grega ρ, tá? Essa massa específica, ela também tem um outro nome. Em vários livros e na internet, por aí, você também vai, além de massa específica, você vai ver algo escrito como densidade específica ou simplesmente densidade. E eu quero, pelo menos, mostrar para vocês que densidade e massa específica, em alguns momentos, representam a propriedade de um certo material, representa a propriedade de um certo fluido, tá? Mas nem sempre essas duas coisas possuem o mesmo valor, tá? Então, apesar de alguns livros definirem essas duas coisas como a mesma coisa, eu quero que vocês compreendam que elas não necessariamente são a mesma coisa. Então, olha só. Primeiro vamos começar com a massa específica. Essa vai ser a nossa definição de massa específica. Massa específica é a massa de um certo material, massa do material. E essa massa do material vai ser o peso, você vai pesar essa massa, né? Vai pesar ela, falar, olha, aqui tem tantas gramas em massa, em quantidade de massa. Lembra que no sistema internacional massa é medida em quilos, né? Então, massa do material dividido pelo volume do material. Isso vai me dar essa quantidade, que é a massa específica do material. Isso vai me dar essa propriedade, vai me dar a massa específica do material, daquele material, né? Seja uma certa quantidade de água, óleo, ou até mesmo coisas sólidas, como terra, areia, cristais, tá? Eu vou ter a massa específica, que é uma característica associada a esse material. Outro material, tá? Pode ter, vai ter, e pode ter, ou pode ser a mesma até, outra massa específica, tá? Agora, o que é densidade? A densidade, e eu vou chamar a densidade aqui de D, só para separar a gente, densidade é a massa, não necessariamente do material, mas a massa, por exemplo, de um objeto, massa do objeto. Dividido pelo quê? Pelo volume do objeto. Volume do objeto. O que eu quero dizer com isso? Que a densidade, na realidade, está associada com uma característica geométrica da forma de um objeto, né? Isso é uma característica geométrica. Né? Então veja, qual que é a diferença entre um e outro? Olha, simples. Se eu pego, por exemplo, vou pegar aqui, eu pego, por exemplo, um cubo que tem lados de 1 metro. Então, daqui até aqui é 1 metro. Daqui até aqui é 1 metro. Daqui até aqui é 1 metro. E esse cubo, ele é feito basicamente de algum tipo de material, né? Que tem, vamos dizer que aqui dentro desse 1 metro por 1 metro por 1 metro, eu tenho um volume que é de 1 metro cúbico, certo? Esse material, por exemplo, é de areia. Então, aqui dentro cabem 1.500 quilos de areia, né? É como se fosse um tijolo. Fiz um tijolo, né? Um tijolo denso, um tijolo grandão, que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, quanto que vai ser o volume desse tijolo? Olha, o volume desse tijolo... Opa, volume não. A densidade desse tijolo
que eu vou chamar de D simplesmente, vai ser a massa, que é 1.500 quilos, dividido pelo volume, que é quanto? 1 metro cúbico. Então quer dizer que a densidade vale quanto? Vale 1.500 quilos por metro cúbico. Então cada metro cúbico, cada cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro vai ter 1.500 quilos, tá? Essa é a densidade, tá? Agora, um outro exemplo. Se eu pego agora o mesmo cubo, que também tem 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. E esse cubo é um tijolo também, eu botei terra lá dentro, mas essa terra tem 1.000 quilos agora. 1.000 quilos. E lá dentro eu tenho agora um espaço vazio. Eu tenho um espaço vazio do cubo dentro do cubo. Só essa parte externa do cubo aqui é feita de terra. E tem 1.000 quilos. A densidade desse cara vai ser agora quanto? Vai ser 1.000 quilos dividido pelo volume. Quanto que é o volume? 1 metro cúbico. Então essa densidade tem 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então veja que dependendo da distribuição de massa e da geometria, a densidade pode ser diferente em ambos os casos, tá? Isso, por exemplo, é claro no caso de um barco, né? Se eu tenho um barco, tem um barquinho aqui que está navegando, né? Por que o barco flutua na água? Bom, a gente vai ver daqui a pouco por quê, mas enfim, o barco flutua na água porque a densidade dele é menor, né? Mas por que a densidade dele é menor? Porque a geometria dele faz com que a densidade dele seja menor. Contudo, a massa específica do barco é muito maior que a massa específica da água. Nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, a densidade tem o mesmo valor que a massa específica. Olha só, eu peguei a massa do meu material e dividi pelo volume que meu material ocupa. Nesse caso aqui não. Eu peguei a massa do meu material e não dividi pelo volume que ele ocupa, né? Veja que ele ocupa só essa parte onde tem material aqui. Tá? Então essa vai ser a nossa principal diferença entre densidade e massa específica. A massa específica ela não está ligada com a forma geométrica. A massa específica sempre vai estar ligada com a característica do material, né? Sem espaços vazios, vamos dizer assim. Eu tenho a massa dividido pelo volume que aquele material ocupa, certo? Bom, com isso, tá? Vamos definir, dar algumas informações aqui para vocês, para a gente poder continuar, né? Uma delas é o seguinte: a massa específica da água. Como a gente vai trabalhar muito com a água aqui, da água, né? Então, se eu pegar água, se eu pegar um volume de 1 centímetro cúbico de água, peguei 1 centímetro cúbico de água. O que é 1 centímetro cúbico? É eu pegar um cubinho de água, isso aqui, ó, formado com água líquida. Né? Um cubinho que tem 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, e for pesar isso numa balança, né, eu vou ver que a massa que tem aqui dentro é de 1 grama. Então, 1 centímetro cúbico de água pesa 1 grama, tem 1 grama de massa. Né? Então, a massa específica da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Certo? Bom, vocês podem notar aqui, por exemplo, olha só, grama é 10 a menos 3 quilos. Né? Centímetro cúbico, centímetro é 10 a menos 2 metros.
ao cubo. Então, isso aqui vai dar 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6 quilograma por metro cúbico, o que vai dar 10 não, vai dar 10 a terceira quilograma por metro cúbico. O que é 10 a terceira? 10 a terceira é 1000 quilograma por metro cúbico. Então isso quer dizer que se agora o meu cubo tiver 1 metro por 1 metro por 1 metro, aqui dentro eu vou ter, num volume de 1 metro cúbico, uma massa de 1000 quilogramas, certo? Uma outra coisa que também dá para eu já comentar aqui para vocês é que 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, para eu encher 1 metro cúbico, eu preciso colocar 1000 litros, o que a gente chama de litros, tá? Então, para quem tem caixa d'água em casa aí, essa caixa d'água cabe 1000 litros, é porque eu tenho 1 metro cúbico, né, de volume na minha caixa d'água. E vai pesar 1000 quilos. Ah, e outra coisa também. 1000 quilos é 1 tonelada, né? Certo? Então, essa propriedade que a gente tem de fluido, aqui para a água especificamente, né? Então, para a água, a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, ou a densidade da água é 1 não, é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Tá? Mas eu tenho outros fluidos, eu tenho, por exemplo, mercúrio, que a gente vai ver daqui a pouco, eu tenho o próprio ar, né, que tem sua própria densidade, então eu tenho outras densidades para diferentes materiais. Tá? Então a densidade aqui, ou a massa específica, vai me dar essa propriedade associada ao fluido. Então é a razão entre massa e o volume que esse fluido ocupa, certo? Chumbo tem uma massa específica maior que água, porque ele, vamos dizer assim, ele é mais denso, certo? Deu para compreender? Então, cuidado confundir massa específica com densidade, tá? São duas coisas bem diferentes, certo? Bom, sabendo disso, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês aqui é o seguinte, tá? Eu quero definir aqui uma outra quantidade que vai ser muito importante para a gente, que é a pressão. O que é pressão? Pressão é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui uma certa área. Vamos fazer o seguinte primeiro, ó. Eu tenho aqui uma caixa. Essa caixa, ela tem aqui a sua forma. É uma caixa cheia de qualquer coisa, tá? Um material, uma caixa de madeira. Aqui uma caixa de madeira. E essa caixa de madeira, ela está sendo puxada para baixo, né? Está sendo puxada com a sua força peso. E ela está apoiada em cima aqui do chão. Então tem o chão aqui que está segurando essa caixa. E essa caixa tem uma área aqui na sua base, né? Que eu vou chamar aqui de A, que é a área, né? A área A. Veja que o peso, né? Essa força-peso que empurra a força-peso é a força com que a Terra puxa essa caixa para baixo. Tá? Bom, se a caixa é puxada para baixo, mas ela não entra no chão, é porque o chão empurra ela para cima. Então o chão está empurrando essa caixa com uma força para cima, que é o que a gente chamou de força normal. Tá? Bom, se o chão empurra a caixa para cima, a caixa
empurra o chão para baixo, né? Ação e reação. Com que força? Com uma força, né, de igual intensidade, mas de sentido oposto. Se tudo isso daqui é estático, né? Tudo estático. Tudo estático, tudo parado, velocidade é tudo zero aqui. O que quer dizer que a aceleração também é tudo zero. O que quer dizer que se eu calcular as resultantes que atuam em qualquer desses corpos aqui, vai dar tudo zero, como a gente viu nas aulas de dinâmica. Beleza. Então quer dizer que o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. Né? E olha só, a força com que a caixa empurra o chão para baixo é essa força aqui, força menos N. Né? Só que essa força ela está aplicada aonde? Ela não está aplicada num ponto apenas do chão. Ela está aplicada em toda a área desse chão. Ela está distribuída pela área. Né? Essa força ela está distribuída pela área do chão. Né? Do chão em contato com a caixa. Né? Onde não tem contato com a caixa, não tem a força. Certo? Então, existe uma outra grandeza que vai ajudar muito a gente aqui, que é a pressão. A pressão ela vai ser, então, essa razão entre a força normal, né? Que aqui no nosso caso é a peso, né? É a força, a intensidade da força, e essa força é aquela força aplicada de maneira normal à superfície, né? Ó, eu vou desenhar apenas o chão aqui, ó. Vou pegar e vou desenhar um chão sem a caixa. Tá aqui o chão sem a caixa. E aqui eu vou desenhar só a área onde está a base da caixa. Então essa aqui é a área da base da caixa, né? A área da base. Essa força aqui, menos N, ela está distribuída. Né? A soma total de todas as forças que atuam aqui, eu tenho uma força aqui, 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 uma força aqui. A soma de todas essas forças, que eu vou chamar aqui de DFzinho, né, vai dar menos a naquela normal lá. Isso aqui vai ser a integral de todas essas forças que apontam para baixo, somada onde? Somada na área ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso ter uma condição em que eu tenho uma força que não seja uma força normal à superfície. Né? Então, por exemplo, eu pego aqui e aplico uma força nessa área, mas essa força ela está apontada nessa direção. Então, eu posso decompor essas forças nessa direção em toda a superfície. Né? Então, eu posso decompor essa força na sua componente normal e tangencial. Então tem uma força aqui, tem uma força que tem tua componente normal e uma força que tem a tua componente tangencial aqui sobre essa área. Então note que a componente tangencial ela não vai pressionar a superfície. Né? Apenas a componente o quê? Apenas a componente normal. Tá? Então quando eu digo aqui que a pressão vai ser definida dessa forma, como força ou intensidade da força dividido pela área, o que eu tenho que lembrar aqui é que essa força que eu descrevi ali, né, é a força distribuída sempre normalmente à superfície. Certo? De novo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né? Que se eu pegar aqui e dar uma orientação para a área, e aqui eu estou botando aqui uma orientação, em matemática, áreas são quantidades vetoriais, né? São quantidades orientadas. Então a área
ela sempre aponta para uma direção. Nesse caso aqui, ó, para onde aponta a direção da área, sempre faz 90 graus com a área. Isso é uma definição matemática, não é eu que estou inventando, né? Então veja que o que acontece aqui é o seguinte: se eu fizer o produto escalar de F, de uma força, que é essa daqui, né? Produto escalar com N, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter a componente normal. Né? Essa componente aqui sempre vai ser zero. Então, essa aqui vai ser sempre a componente normal à área. Tá? Então, essa é a definição dessa quantidade, que é a pressão, certo? Por que isso é importante? Porque agora eu estou reduzindo a minha análise de fluidos, que é uma análise interessante, problemática e complexa, para algumas quantidades que a gente chama de quantidades extensíveis. Né? Então, por exemplo, essa quantidade aqui, que a gente chamou de massa específica, né? Aqui, que a gente chamou de massa específica, aqui, ela é uma quantidade extensível. Por que ela é uma quantidade extensível? Porque em qualquer ponto de um certo fluido que eu medir essa quantidade, tá? Ela sempre vai ser a mesma. Ela vale para todo o fluido. Ela independe das propriedades intensivas do material. Desculpa, vamos trocar aqui. É dislexia. Eu inverti. Deixa eu apagar. Marquei uma errata. Deixa eu apagar aqui. É o contrário, tá? A massa específica é uma quantidade intensiva do material. Intensiva, tá? Ou seja, ela vale para todo ponto do material. Ela não é uma quantidade que depende da extensão, né? Como essa quantidade aqui, ó, que é a densidade. A densidade é uma quantidade extensiva. Ela depende da extensão do material, depende das propriedades geométricas do meu material. A massa específica não, é uma propriedade do material, né? Então é uma propriedade intensiva. Então massa específica é uma propriedade intensiva, intrínseca do material, e também é pressão. Pressão também é uma quantidade intensiva. Tá? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Certo? Então, bom. Então, duas coisas que são importantes até esse momento. É entender o que são essas quantidades de pressão e densidade específica de um certo fluido. Certo? Ok? Então isso tem que ficar claro na cabeça da gente. O que é pressão e o que é quantidade e o que é densidade específica. Sabendo essas duas coisas, agora a gente já está em condições de calcular em estática dos fluidos uma quantidade que é a pressão numa coluna de líquido. Pressão numa coluna de fluido. De um certo fluido. Vamos botar um líquido aqui para facilitar a nossa vida. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar aqui uma imagem que vai facilitar aí o nosso cálculo. Tá aqui. Então olha o que eu tenho aqui. Eu tenho... Aí, tá? Beleza. Então olha o que eu tenho. Eu tenho um certo reservatório aqui. Tenho aqui o meu reservatório. Dentro desse reservatório, eu tenho um líquido. Qualquer tipo de um líquido, um fluido, né? Esse líquido, esse fluido tem uma certa densidade. Então tá aqui, tá um fluido aqui, né? Foi cortado aqui no desenho, parte dele, mas aqui tem um fluido que possui uma certa qualidade, que é a sua massa específica ou densidade, tá? Só cuidado para não confundir essas duas coisas. Quando falar em densidade, pensa que a gente está falando sobre massa específica, tá? Bom,
Daí, esse fluido está sendo mantido preso dentro desse reservatório. O que tem fora do reservatório? Olha, fora do reservatório tem ar. Então, aqui fora tem ar. Aqui em cima tem ar. Né? Então, tem o líquido e tem o ar. É só isso que eu tenho aqui. Eu tenho, basicamente, um becker, um balde, né? O meu reservatório, o meu balde. E dentro desse balde tem um líquido com uma certa massa específica, ρ. Tá? A pergunta que eu quero responder aqui é a seguinte: qual é a pressão? Qual a pressão para uma certa profundidade do líquido? Certo? Essa é a minha pergunta. Veja, aqui, por exemplo, vamos botar uma orientação aqui. Vou desenhar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, aqui é o meu eixo Y, né? Aqui é o meu eixo Y. E aqui é o meu eixo X, que eu não vou usar, mas vamos desenhar aqui. Só por desencargo da consciência. Essa daqui é a altura do líquido, né? Quanto eu tenho de líquido total aqui dentro. Né? Essa coluna é a coluna Y. Vamos colocar o zero do Y aqui embaixo, para facilitar a nossa vida. Então eu quero descobrir qual é a pressão. Qual é a pressão? P para uma certa profundidade do líquido. Isso. Certo? É isso que eu quero descobrir. Bom, como é que eu vou fazer isso? Olha, a técnica que a gente vai usar para fazer isso é a análise dinâmica, né? A análise, vamos fazer uma análise das leis de Newton, vamos fazer uma análise da estática ou do equilíbrio de forças, uma análise do equilíbrio de forças sobre uma parte do líquido em repouso, porque o líquido está em repouso, né? Se está em repouso, lembra, segundo a lei de Newton, resultante é nula, não tem aceleração. Então tá. Então olha o que eu tenho aqui. Aqui está desenhado nesse desenho, né, nesse diagrama aqui, está desenhado um pedaço desse líquido, né, e aqui nesse desenho está um pedaço que é um pedaço que pode ter qualquer tipo de área. Vamos fazer diferente. Não, vamos fazer assim mesmo. Tá? Já que o desenho está aqui, vamos usar esse desenho que está aqui para facilitar a nossa vida. Né? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um pedaço da água. Esse pedaço da coluna de água aqui, que está a uma altura y, tem espessura dy. Tá aqui, ó. Então, esse pedaço está desenhado aqui do lado. Ó. Tem espessura dy. E tem áreas superior e inferior de área A, né? Área A fixa, tem uma área A fixa em cima e embaixo. Então essa área aqui em cima vale A, a área de baixo também vale A. Esse pedaço aí, ele é um volume matemático, certo? É um volume que tem espessura dy, tem área A. Então tem volume o quê? V vezes dA, né? Dy vezes A. Dy vezes A vai me dar o volume disso, né? O que tem dentro desse volume? Olha, dentro desse volume tem o líquido, certo? O volume é matemático, mas ele é os limites matemáticos de uma certa quantidade de líquido que está ali, certo? Então tem líquido ali dentro. O que está desenhado ali não é um corpo extra, não. Ali é um volume matemático. É um volume matemático, dentro tem líquido. Certo? Mas fora também tem líquido, porque todo o reservatório aqui é composto de líquido, certo? Tá, então eu vou pegar ali o meu corpo e vou desenhar ele aqui do lado. Eu vou pegar ele ali, vou botar ele aqui, ó.
certo? Tá aqui, vou fazer um... Tá aqui. Ele tem suas dimensões. Vamos botar as dimensões dele aqui, vai. Tá aqui. Eu sei que essa quantidade aqui vale dy, ou seja, uma quantidade infinitesimal na direção y. Então, estou pegando aí tipo uma fatia dessa água, tá? Aqui tem área A. Tem área A. Área A fixa, né? Não muda essa quantidade aí. Beleza. Bom, quais são as forças que estão agindo sobre esse cara? Olha, estão agindo sobre esse meu corpo aqui a força peso, né? Tem a força peso. Então tem a força peso desse meu bloquinho aqui, força peso da água, né? Já que esse meu volume cheio de água tem esse peso aí. E tenho agora também uma força, posso ter, né? Uma força que empurra esse cara para cima, essa face de baixo para cima. Né? E tenho que, quanto que é essa força? Olha, se essa parte de baixo está sendo empurrada para cima com uma certa força, ela está sendo empurrada para cima com uma certa força, que é a pressão vezes a área. Se tem uma pressão ali, essa vai ser uma pressão vezes a área. Certo? Pressão vezes a área vai dar força, que empurra ele para cima. Só que em cima aqui, eu também tenho o quê? Também tenho água. Né? Então, toda essa área aqui de cima também é empurrada para onde? Para baixo. Com que força? Olha, com uma força P, né? Que não deve ser igual a de baixo. Tem que ter uma diferença, né? Tem que ter uma diferença entre a parte de baixo e a parte de cima, porque eu estou dentro de um líquido. Então eu vou colocar aqui alguma variação, vou colocar uma variação infinitesimal dA, ou dA não, dP, né? Então é uma força P mais alguma coisa aí, e multiplicar por A. Isso vai dar força que empurra para baixo. Então, é esse meu volume imaginário, essa minha borda imaginária matematicamente, que tem dimensão de espessura dy, tem área A, e tem um volume. Qual que é o volume que está aqui? Ó? Isso aqui é um volume que eu vou colocar. Como é tudo infinitesimal, vou chamar aqui de dV, que vale a área vezes dy. Esse é o volume, né, que está ali. Esse volume que está ali tem uma certa massa. Quanto que vale essa massa? Olha, a densidade desse material é massa pelo volume. Como eu tenho uma massa infinitesimal aí, com volume infinitesimal, a minha massa infinitesimal vale a densidade vezes o volume, certo? Não tem choro nem vela. Tá aqui, né? Legal, então nesse meu volume agem 3 forças distribuídas nas superfícies. Age uma força que empurra todo esse negócio para baixo, que é a força peso dessa água. Tem uma força que empurra a parte de baixo para cima, com pressão P. Tem uma força em cima que empurra tudo isso para baixo, com uma força P mais dP vezes A, né? E também tem aqui, para quem pensar um pouco melhor, tem umas forças nas laterais, olha só. Que também está desenhado até aqui no problema, tá vendo? Tem forças laterais aqui. A água, né? A água empurra ele literalmente, lateralmente. Só que empurra lateralmente em todas as direções, independente da forma desse material, inclusive. Né? Aqui tem um pedaço que parece um tijolinho, mas poderia ser redondo, poderia ser qualquer coisa. Então, se as forças atuam nessa direção, né, elas atuam como uma parização e reação, olha só. Sentido oposto e mesma intensidade. Né? Então, elas vão acabar se anulando. Por isso que eu não desenhei aqui. Né? Então, elas já se anulam naturalmente. Então, legal. Então, quer dizer que se eu pegar aqui e analisar a segunda lei de Newton,
que é resultante igual a zero, porque eu não tenho deslocamento, não tenho nem aceleração, eu tenho o quê? Olha, eu tenho que as forças para baixo tem que ser igual às forças para cima, né? Então a força para baixo é o quê? A força para baixo é a força a pressão vezes a área, tá ali, mais a força ali, força, peso desse pedaço de líquido, né? Tudo isso tem que ser igual às forças para cima, que são qual? P mais dP vezes a área, né? Então tá. Então tem P, pressão, vezes a área. E o que é essa pressão aqui? É a pressão nesse ponto aqui de baixo, né? Essa é a pressão nesse ponto. A pressão no ponto de cima vale isso daqui, ó, vale P mais dP. A pressão aqui embaixo vale isso, vale PA. Então aqui, ó, se eu for ver aqui, a pressão aqui embaixo vale P, a pressão aqui em cima vale P mais dP. Então, PA mais, quanto que é a força-peso? É a massa, dm, vezes a aceleração da gravidade, que é G. Tudo isso igual a P vezes A mais A vezes dP. Então, vou reescrever aqui, ó. P vezes A mais dm, massa, ρ vezes dV. Então, é ρ vezes dV. Só que dV é A dy. Então, A dy vezes G, aceleração da gravidade. Tudo isso igual a quê? Tudo isso igual a P vezes A mais A vezes dP. Né? Como eu tenho A em tudo quanto é lugar aqui, eu posso cortar. Né? Posso cortar aqui A. Eu tenho P de um lado e P do outro lado, então eu posso também tirar P daqui e P daqui. Então isso aqui vai ficar dP igual a ρ vezes G, ρ vezes G, vezes dy. Ρ vezes G vezes dy. Vamos ver se tá tudo certo aqui, ó. Eu tenho PA para baixo, mais esse aqui para baixo. Tudo isso tem que ser igual ao que tá para cima. PA, DA. Isso. Tá. Beleza. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a variação de pressão ao longo dessa coluna aí de água, que tem comprimento dy, vale isso. Vale ρ, que é a massa específica do fluido, vale a aceleração da gravidade, que é g, e vale esse comprimento, essa altura dy. Né? Bom, como eu peguei um pedaço muito pequeno aqui, que é um y, um dy, né? Eu quero analisar quanto que é a pressão devido a uma certa coluna de água, ou seja, para uma certa profundidade, quanto que é a pressão. Então, por exemplo, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto y1 e eu vou integrar até um outro ponto, que é o y2, né? Para descobrir a pressão. Então, eu tenho pressão aqui no ponto 1, pressão no ponto 1 e pressão na altura 2. Essas coisas só dependem da altura, né? Dá para ver aqui, não depende da direção x. Então, isso aqui vai dar integral. Isso aqui vai dar integral do diferencial de pressão, que é igual a ρ, que é uma constante, g, que é uma constante, integral de dy. Bom, eu vou integrar y de onde a onde? Eu vou integrar y de y1 até o y2. E vou integrar a pressão da pressão P1 até a pressão P2, né? Então isso aqui vai dar P2 menos P1 é igual a ρ vezes g. Aqui vai dar a integral de dy é y mesmo, vai dar y2 menos y1. Vamos abrir isso daqui, ó. Isso aqui vai dar P2
que é a pressão na posição Y2, menos P1, que é a pressão na posição Y1. Isso aqui é igual a ρ vezes G, Y2, menos ρ vezes G, vezes o Y1. Tá aqui. Então essa vai ser, o que eu tenho, o que essa expressão me diz? Me diz que a variação de pressão para uma certa diferença de altura da coluna de fluido é dada por isso aqui, ó, ρg y2 menos ρg y1, tá? Para facilitar a nossa vida, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer com que o y2 eu vou integrar de um certo ponto y1 até um ponto y2. Então, vou redesenhar aqui o meu problema. Então, eu tenho meu reservatório, que está aqui dentro. Dentro desse reservatório, opa, está aqui. Esse é meu reservatório. Dentro desse reservatório, eu tenho uma certa quantidade de líquido. Está aqui. Né? A minha integral que eu estou fazendo... Opa, deixa eu fazer de outra cor. Muito feio isso. Direção Y. Então, estou integrando daqui, que é o meu Y1, e o meu Y2 está em qualquer ponto aqui, né? Eu vou botar ele aqui, ó, bem na superfície. Esse vai ser o meu Y2. Meu Y2 vai ser na superfície. Então, Y2 é igual à superfície do meu material. A superfície do fluido. Superfície do fluido. Bom, se o Y2 é a superfície do meu fluido, deixa eu reescrever isso aqui, ó. Eu tenho P2, o Y2 sempre vai ser a superfície, então eu vou deixar ali P2 só. Vou deixar P2 ali. P2 vai ser menos P1, esse P1 eu vou chamar só de P, e o Y1 eu vou chamar só de Y. Tá? Porque vai ser esse Y agora, ó, vai ser sempre uma quantidade aqui, que é a profundidade, que eu vou chamar de H para bater com a anotação que é usada no livro, tá? Na maioria dos livros. Esse H é, então, a profundidade. Eu vou escrever aqui, H é a profundidade. Profundidade, né? Então, tá aqui, ó. Então, P, que é a pressão, na profundidade H, vai ser igual a ρ vezes G vezes o Y2 ali, né, o Y2, que eu vou botar em evidência aqui, ó, Y2 menos o Y1, só que Y2 menos Y1 vai dar o H, né, vai dar a minha profundidade. Então, vai dar ρ vezes G vezes o H. Certo? Vai dar a minha profundidade. Bom, então, o P2 é a pressão na superfície, ó. É a pressão na superfície. Agora, o que eu tenho na minha superfície? Na minha superfície, eu tenho apenas ar em cima, certo? Então, na superfície, eu tenho apenas ar aqui. Porque o meu líquido está todo aqui embaixo. Aqui está o meu fluido. Então, a pressão na superfície é uma pressão devido apenas à força exercida na superfície pela atmosfera, pelo ar que está na atmosfera. Então, essa pressão é o que a gente chama de pressão atmosférica. Então, esse P2, deixa eu fazer mais uma cor aqui. Esse P2 vai ser a nossa pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Né? E aqui, ó, só tomar cuidado, porque está um problema de sinal. Ó. Y2 menos Y1, lembra que aqui é o zero, né? Aqui é o zero. Y2 menos Y1 vai ser a minha profundidade ali. Então, eu tenho que pressão vai ser igual, pressão a uma certa altura H,
vai ser igual a menos, ó, vou passar isso aqui para lá, vai dar pressão P2, que é a pressão atmosférica, mais ρ vezes G vezes H, que é a altura. E como vocês percebem, tem um problema de sinal aqui. E esse problema de sinal tá aqui, ó. Por quê? Porque eu errei aqui na hora de fazer a segunda lei de Newton. Olha só. Vamos corrigir. Aproveitem aí para corrigir o material de vocês. Olha só. Resultante é igual a zero. Então quer dizer que as forças para cima tem que ser igual às forças para baixo, né? Só que eu coloquei aqui, ó, força para baixo como PA mais a força peso. E não é. É esse aqui mais a força peso. Né? Ó, essa aqui é a força para baixo. Tá aqui. E essa aqui é a força... Desculpa, contrário. Essa daqui é a força para cima. E essa daqui é a força para baixo. Né? Então, eu inverti aqui, ó. Então, PA, né, tinha que estar do outro lado. Então, vamos trocar o sinal. Ó. Multiplica por menos 1 aqui. Ou multiplica por menos 1 a força peso, menos 1. E você vai ter menos, né, aqui também. Tá aqui, na verdade. Ó. Vai ter menos aqui. Menos aqui. Menos aqui. Vai ter um menos aqui. Menos aqui. Daí aqui vai ficar um menos, mais, aqui vai ficar um menos na frente, aqui vai ficar um menos, e aí, é isso, tá? Então tem que arrumar o sinal aí na conta de vocês, né? Lembrem disso, o que está acontecendo é o seguinte, né? Eu tenho as forças para cima, que vale P vezes A, para baixo, que vale P mais dP vezes A, e a força para baixo aqui também da força peso, que é a força peso. Tá bom? Arrume aí. Então eu tenho essa expressão aqui agora. Tem essa expressão que me dá o quê? Me dá a pressão para uma certa profundidade H a partir da superfície livre do fluido. Tá? Então a pressão para uma certa profundidade, aqui H, é uma soma da pressão atmosférica, a pressão que a coluna de ar, né, a coluna de ar que está aqui em cima faz em cima da superfície, mais a pressão do que? Da coluna de líquido, do fluido que está aqui, ó. Então, toda essa coluna que está aqui em cima, ela vai pressionar toda essa linha do fluido aqui, né, e vai me deixar ali com uma certa pressão. Tá? Então, essa expressão aqui é o que vai me dar a pressão na profundidade de idade H, mas sempre, ó, a partir da superfície livre do fluido. Certo? Então tá, pessoal, olha só. A gente continua na próxima aula. Na próxima aula eu vou fazer alguns exemplos para a gente poder aplicar essas informações de cálculo de densidade, de pressão, tá? Eu também vou falar sobre o princípio de Pascal em tubos. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau.